Olá, hoje vamos falar sobre um trabalho institucional muito importante voltado para a saúde mental das pessoas, dos cidadãos aqui no estado, especialmente aqui em Cuiabá, e principalmente para pessoas que são atendidas pelo SUS ou que não têm condições de arcar. Hoje nós vamos conversar com o psiquiatra, que também é responsável técnico do Centro de Reabilitação Psicossocial, CREAP, Paulo Saldanha, para falar desse atendimento, como é que está no estado, a questão de leitos, de internações, de emergências psiquiátricas. Obrigada por ter aceito o nosso convite para esse bate-papo, doutor. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Já iniciando nossa conversa, é muito precário ainda a nossa assistência em saúde mental, principalmente para a questão de crise, de urgência e de emergência no estado como um todo. Né? Temos uma população muito grande, temos as pessoas adoecendo cada vez mais, é o que a gente estava conversando. E a questão da urgência, da emergência de um atendimento 24 horas, ele segue há muito tempo sem uma resposta. Temos a nossa referência, que é o Adalto Botelho, que todo mundo conhece. Sim. Mas ele não tem o pronto atendimento também há muito tempo. Existia a possibilidade, se você tivesse em crise, de buscar o Adalto Botelho, mas já há um tempo, por uma questão de organização deles, né? Eles decidiram fazer uma regulação, né? Todas as pessoas que chegassem lá teriam que ser reguladas. Hoje o fluxo é pela UPA, né? Uma unidade de pronto atendimento, e a pessoa, se tem uma necessidade, é solicitada a vaga e aí regulada para o Adalto Botelho. Já na outra parte, que é de pronto atendimentos particulares, conveniados a plano de saúde, a gente também não tem um lugar para que a pessoa tenha uma proteção. Né? Eu acho que uma das coisas importantes é a gente entender, quando a gente fala internação, não é uma questão agressiva ou de uma questão que gera um tabu tão grande, porque o principal objetivo da internação de uma pessoa que está em crise é proteção. Proteção dela, para ela estar com outras pessoas, né? Às vezes ela não está bem, pode estar agressiva com ela mesma, né? Então a internação ela protege a pessoa dela mesma e protege terceiros à volta. Então por isso que é necessário em alguns momentos, em alguns casos, não todos os casos, não é todo caso que uma pessoa adoece e precisa de uma internação. São nas questões de urgência e emergência. A gente falou da pandemia também sobre isso. Muita gente nem sabia o que era necessitar de uma UTI. Então a UTI é de casos gravíssimos. Na saúde mental, a gente também, a internação é como se fosse a UTI da saúde mental. É para os casos mais graves que precisam dessa proteção. Até assim, para a gente exemplificar, as pessoas compreenderem, né? Em que situações, né, a pessoa precisa, o que são esses surtos, né, psiquiátricos? Porque muitas vezes a pessoa às vezes não manifestou uma doença psiquiátrica, não foi diagnosticado, né? Quais são essas situações em que a família às vezes assusta, se apavora, mas nem percebe que é algo que é psiquiátrico, né? Você pode exemplificar algumas coisas? O mais comum que a gente vê e chega muito nos pronto-atendimentos são as tentativas de suicídio. Às vezes muito silenciosas para quem não tem um olhar direcionado para isso, né? É muito difícil a gente falar que a pessoa sempre tenta o suicídio, mas tenta quietinha. Não, às vezes tem muitos sinais, só que às vezes no dia a dia ninguém percebe. Mas uma das crises clássicas, né, são uma tentativa de suicídio. Então, naquela questão de proteger, a gente está protegendo aquela pessoa de se autoagredir a ponto de levar um desfecho não favorável. Né? Outros exemplos são quadros de esquizofrenia que entram na fase aguda, né? Às vezes uma pessoa já tem um perfil mais
reservado, mas nunca manifestou algo. E às vezes pode abrir um quadro. E nesse quadro, não é que a pessoa fica agressiva com ela ou com outras pessoas. Como uma das coisas mais comuns, ela achar que tem alguém perseguindo, achar que tem uma câmera escondida, então ela acredita naquela coisa com todas as forças do mundo, então ela vai começar a ficar desconfiada. Então, dependendo da desconfiança, dessa sensação de angústia que ela passa, ela pode ficar agitada. E nesse momento, às vezes as pessoas não sabem o que lidar, como, por que ela está agitada, por que ela está achando que tem alguém aqui. Então, isso às vezes causa essa incompreensão. Quadros de transtorno bipolar são classicamente, podem causar crises agudas, que é o quadro maníaco do transtorno bipolar, que ele fica extremamente agitado, irritado. Aí você vai ver que muitos pacientes que são os mais agressivos são os pacientes que ficam extremamente irritados no quadro maníaco do transtorno bipolar. Tá? Além de outros quadros que podem ser induzidos por uso de drogas, né, abuso de drogas, que podem causar, né, esses surtos, né, entre aspas, após o uso de droga. Se a gente for pensar, essas 4 situações são basicamente as principais, mas tem um monte também que a gente, um leque variado de situações que podem causar, né, agudização do quadro, necessitando de atendimento imediato. Sim. E como é que funciona o Centro de Reabilitação Psicossocial, CREAP? A pessoa, ela tem que ser regulada, ela tem que ser encaminhada, ou ela pode chegar lá, tem pronto atendimento? Como é que é hoje essa estrutura, doutor? Nós temos uma equipe de prontidão 24 horas. Então, não é um local onde você vai lá para fazer uma consulta e é só chegar lá que você vai fazer uma consulta. Não. Se você está em crise, pode sim ir até o local, será atendido, temos um consultório, né, e toda a equipe preparada para isso. Não é preciso regulação, mas, né, a gente conhece os psiquiatras da região ou de fora da cidade. Caso queiram, enxerguem que um paciente tenha necessidade de ser atendido por nós em urgência, ele entra em contato com o CREAP, a família pode entrar em contato com o CREAP, né, ligar, tirar informações, solicitar como que funcionam os procedimentos para internação ou não, né, porque todo paciente que chegar, ele será independentemente avaliado primeiro. Né? Então a gente avalia essa necessidade. Não é simplesmente chegar lá, eu acho que eu tenho que ficar aqui. Eu quero internar. Eu quero internar. Não é bem assim. A gente tem que avaliar a necessidade. E o principal, né, critério para você internar alguém ou solicitar essa internação é aquilo que eu falei, dessa proteção. Né? A pessoa está colocando em risco, se está se colocando em risco ou colocando em risco terceiros. Isso é um dos principais critérios para a gente ver, fora as outras sintomatologias que a gente vai ver nos transtornos psiquiátricos que também necessitam. Aí, via CREAP, a internação é feita aonde? É para o Adalto Botelho ou vocês também têm estrutura de internação ali? Temos leitos no mesmo local. A ideia é que, entendendo que é preciso manejar uma crise, e esse manejo de crise não precisa ser de longo prazo, o CREAP tem a intenção de receber um paciente em crise, melhorar dessa crise e que esse paciente continue seu tratamento onde ele estiver. Se ele faz o tratamento com psiquiatra no consultório, ele continua o tratamento com o psiquiatra. Se ele faz o tratamento no CAPS, retorne ao CAPS. E não é uma internação que fique lá. Né? Não é nossa intenção do paciente que fique por longo prazo, como que teve, né, esse movimento que ficou um pouquinho complicado, porque muita gente ficava 6 meses, um ano.
Eu acho que assim, houve muito, a gente acompanhou muito, até como jornalista, né, todo esse debate de, primeiro, às vezes até as famílias queriam, né, que deixasse internado o tempo todo o seu paciente psiquiátrico, né, e havia até uma certa resistência de tratá-lo em casa. Aí houve todo um movimento de deshospitalização, né? Sim. E aí também faltou estrutura para essas situações, né? Hoje, mas aí acho que talvez hoje seja um pouco reflexo isso, né? De não ter, né? Você falou tanto no público como no particular, não tem esse olhar, né? Essa visão de que a pessoa está num surto psiquiátrico, não tem né? Um psiquiatra que venha, que avalie, que acompanhe, né? Assim, qual seria, digamos, o ideal para esse momento que a gente está vivendo, doutor? O que seria necessário para que olhe para, né, para essa realidade, que eu acho que assim, a gente tem recebido muitos profissionais falando justamente disso, do adoecimento mental. As pessoas estão mais adoecidas no pós-pandemia, né? O que poderia melhorar, digamos? Acho que seria essa a pergunta. Acho que mais informação sempre isso que a gente está fazendo aqui é deixar mais claro as coisas, falar numa linguagem mais fácil para que as pessoas entendam que isso existe, né? A saúde mental está cada vez mais gritando na nossa frente, falando assim, olha, eu existo, né? Porque muita gente preocupava, né? Coração, né? Meu pulmão, eu tenho diabetes, meu pé. As pessoas focavam muito no corpo em si como algo que poderia adoecer, mas a mente nunca, né? Só que é isso, o reflexo da pandemia, as pessoas viram que a mente adoeceu e procuraram e muito ajuda. Seguimos, né, pós-pandemia, gradativamente aumentando isso. Como eu tinha já falado contigo, existe essa possibilidade de que isso continue progredindo, porque estamos, né, em um momento talvez de transição do nosso modo de vida, né? Se você pegar a velocidade que a gente tinha e a maneira que a gente trabalhava nos anos 90 para agora, os anos 2020, é totalmente diferente. E isso eu acho que também tem total condição. Antes não tínhamos também tantas demandas após o trabalho. Hoje a gente vê pessoas trabalhando de manhã, de tarde, de noite e de madrugada, né? Você vê que o sono da população piorou de uma maneira alarmante. E isso totalmente relacionado com as tecnologias, com as demandas, com as preocupações, da vida moderna, né, da vida moderna, que trouxe muitos benefícios para a gente, mas também trouxe esse adoecimento que eu estou falando. O que a gente poderia fazer? E que, na verdade, a gente precisaria fazer um movimento ao contrário, que a deshospitalização teve um motivo? Teve. Por quê? Se a gente conversou aqui que um paciente em crise, ele vai chegar, ser atendido e vai sair da crise, por que ele precisa estar internado por 3 anos? Por 10 anos? Essa crise já passou há muito tempo. Então, o que ele estava fazendo no hospital? Morando no hospital, né? O manicômio, né? O hospital psiquiátrico estava servindo de uma estrutura social ali, né? A família não quer receber o paciente de volta. O que estava acontecendo? Então, esse movimento de deshospitalizar, tirar essa necessidade das grandes referências, teve um sentido. Só que a gente também não pode perder o que a gente tinha, né? A minha formação foi toda feita no Rio de Janeiro, onde ainda existe um pronto atendimento 24 horas. Ainda, o que eu falo ainda, porque tem grande chance dele ser fechado. Por conta desse movimento de deshospitalização. Mas ainda existe um pronto atendimento 24 horas do SUS. Então, o que a gente poderia fazer? Entender que não é necessário o modelo anterior,
onde era permitido essas internações de longo prazo que não tinham sentido para tratamento de doenças psiquiátricas, e entender que um pronto atendimento para atender um paciente que está em crise aguda é necessário. Fundamental. É fundamental, tanto no público quanto no privado. Eu acho que não dá para ser um só para todos. Eu acho que tem que ter para todas as classes, né? Se a gente for pensar. Então, o ideal seria isso, a gente entender que, assim como uma pessoa pode infartar e precisa de pronto atendimento, de medicação para isso, equipe treinada para isso, uma pessoa pode ter uma crise de saúde mental que precisa de equipe de pronto atendimento para isso. Né? As urgências psiquiátricas existem. Bom, eu acho que assim, a gente teria assunto para um dia inteiro, né? Como a gente conversou um pouco antes, né? Mas só ainda acho que para esclarecer, porque acho que das pessoas ouvindo surgem muitas dúvidas em relação até às próprias doenças psiquiátricas. Como elas surgem? Tem genética? Né? Você já falou de drogas, né? Também o uso de entorpecentes, mas em que situações assim podem ocorrer essas doenças, já que a gente está nessa vida moderna, né, com toda uma desestrutura de saúde, não só pessoal, mas até familiar, em trabalho, né? Mas quais são assim os sinais, digamos, que a pessoa pode vir a desenvolver ou estar desenvolvendo uma doença psiquiátrica? Acho que as pessoas ficam me perguntando, né? Nossa, será que eu posso, né? Quais são as doenças que mais são acometidas e aparecem nessas situações? Sim. Olha, existe genética, sim, né? Existe essa hereditariedade, essa herdabilidade, também são conceitos diferentes, mas a gente não precisa falar disso aqui, conceito, né? Mas existe sim uma carga genética que é partilhada em cada família. Você pode ter uma carga genética pequena ou uma carga genética alta. Ou às vezes também não ter carga genética, né? Você vai ver que se a gente pegar um paralelo para algum tipo de outras doenças, né, como câncer, tem pessoas em determinadas regiões que nunca têm câncer de mama. Agora já tem uma população em determinado país que todas as pessoas, ou 90% das mulheres, terão câncer de mama. Então existe essa carga genética. O que eu gosto de falar, em um exemplo muito didático, eu gosto de clarear as coisas, é que é como se fôssemos um copo com gelo dentro. A genética é o gelo. Então, se você tem um pouco de gelo e você tenta encher esse copo, para ele transbordar, vai levar um tempo. Agora, se você tem muito gelo, basta um pouco de água que esse copo vai transbordar. Então, o adoecimento é esse transbordar. E essa água que entra são os fatores do dia a dia. O estresse, a família, o uso de drogas, né? Tanto lícitas quanto ilícitas. A gente também não pode deixar de falar sobre o consumo de tabaco, o consumo de álcool, que por mais que seja lícito, não quer dizer que não tem impacto na nossa saúde como um todo, né? E grandes descompensações podem vir pelo modo de vida, que é aquilo que a gente estava falando, né? Se a gente está percebendo que essa água está vindo numa enxurrada, você pode ter um gelinho ali, você vai adoecer de alguma maneira. Então essa carga genética seria esse gelo e a água, os fatores externos. Então dependendo da água, transborda. E dependendo do gelo, não precisa de muita coisa, né? O jeito é se cuidar, né, doutor? Eu me lembrei de um relato que eu vi de um rapaz, foi divulgado em redes sociais, que ele sempre teve uma vida regular, nunca teve muitas coisas assim, e aí numa viagem resolveu fazer uma experiência, alguém trouxe uma cocaína, ele resolveu experimentar, e aí nisso ele entrou num surto e desenvolveu uma doença que depois, eu não me lembro o nome, mas o resto da vida ele vai ter que tratar, e algo foi muito grave, ele acabou tendo que internar,
né? Sim. E as pessoas não sabiam o que estava acontecendo com ele e mudou a vida totalmente dele em uma experiência né, de entorpecente, né? Então, assim, é aquela coisa da consciência, né, do que eu estou fazendo por mim primeiro, para depois eu fazer pelo outro, né? Sim. Assim, antes da gente encerrar, queria que o senhor falasse onde fica o CREAP, como é que, né, como é que funciona, tem contatos, tem redes sociais que as pessoas possam conhecer, como é que, né, até também passar aí os seus, né, as suas redes sociais, os seus contatos, quem quiser uma avaliação, né? Eu acho que a gente vai indicando o caminho aí, né, e a gente procura trazer aí o máximo de informação, né? Sim. O CREAP fica localizado no bairro Jardim Cuiabá, na Rua dos Crisântemos, número 16. Temos uma rede social, sim, que é o Instagram. É só digitar, né, CREAP Cuiabá. Lá tem todas as informações. Tem foto, tem telefone, né? O nosso Instagram está bem ativo, né? Participante, assim, para que as pessoas comecem a conhecer, né? Como é um serviço muito jovem, se a gente for pensar, né, desde setembro que estamos abertos, muita gente ainda não conhece, né? E na minha rede social, né, é Paulo Saldanha Psique, né, de psiquiatra. E lá tem um pouco da minha vida, tem um pouco da profissão, é bem misturado, porque não... Acho que é muita função ter várias coisas ao mesmo tempo, né? Já chega, né, de tanta coisa. Tá joia. Muito obrigada novamente pelas informações. Obrigado a você. Gente, nós escutamos então aí o Dr. Paulo Saldanha, psiquiatra, responsável técnico pelo Centro de Reabilitação Psicossocial CREAP. @CREAP Cuiabá, né? Dá uma olhadinha lá, se você tem parentes, se você conhece pessoas, né, que de repente possam se utilizar desse serviço, né, de atendimento, pronto atendimento psiquiátrico, internação, eles avaliam. E @paulosaldanha.psique, não, só a Paulo Saldanha Psique, né? O Instagram do Dr. Paulo. Então, fica essa dica para você, vamos nos cuidar, curta, compartilhe essa entrevista, marque o rdtv.news lá e vamos passar para frente informação, né? Precisamos informar e ajudar nesse trabalhinho aí de montar um tijolinho, né? E fazer a construção de algo melhor, um mundo melhor para a vida da gente. Vamos lá? Obrigada pela sua audiência, até a próxima.